E você comentou sobre cirurgia, né? Quais que você já fez? Você é de boa de falar as coisas também, né? Gente. Sim. Eu não fiz com dinheiro roubando ninguém, fiz com o meu, trabalhando, suor do meu trabalho, tá tudo certo. Eu não E ligo outra, pra nada. se sentir bem, né? Mulher, meu. Não, e eu sempre deixo isso muito claro em Uhum. todos os meus vídeos. A pessoa que quiser se iludir achando que eu sou natural, ela tem que querer muito, porque eu sempre faço questão de bater nessa tecla de que eu não sou natural. Eu também falo. Eu tenho prótese de silicone, eu tinha uma pochetinha que me incomodava muito, até por conta da endometriose, né? Eu já tinha uma barriguinha saliente, Uhum. aí com a endometriose ela inchava mais ainda. Então as pessoas ficavam o tempo todo, você tá grávida? Você tá grávida? Gente, Você tá grávida? que chato E isso, marcava na roupa e É. eu não gostava, não Uhum. tava satisfeita. E mesmo eu treinando, eu já treinava há 3 anos, Sim. a barriga não saía. Não, tem Era uma coisa que pochetinha não sai no corpo. Genética. Eu tenho, É. minha mãe tem, minhas tias têm, Uhum. no mesmo formato. Então eu tive a oportunidade de fazer, porque eu queria refazer o silicone. Uhum. E a médica falou, Paty, você já vai estar anestesiada. Isso aqui é coisa de 2 litrinhos de gordura que eu vou tirar daqui. E tá tudo certo. E você vai já fazer, treina, você vai manter depois. Isso, não, É um não vai ter detalhe. muito Se você é corte. detalhe, se Se você quiser tem tirar, condição de fazer, olha, já- faça. Tô aqui mesmo, desacordada, Não pode vou fazer. ver nada. É isso, pode fazer. E aí você gostou do resultado? Gostei bastante. Uhum. Mas assim que eu me recuperei da cirurgia, né, eu já fui sabendo que eu ia contar pras pessoas que Sim. eu tinha feito. Porque eu não gosto dessa ideia de iludir as pessoas, Então, sabe? eu também sempre falei. Já que ela fala, eu vou perguntar já. Você ganhou 25 quilos em pouco tempo de massa Sim. muscular. Você fez uso de hormônio? Sim, Fez uso de hormônio? sim. Você pode falar qual? Com certeza. Gestrinona. Gestrinona? Implante de Ah, gestrinona. você pôs o implante, eu já usei Isso. o implante. Aham. Mas o implante, quando eu coloquei ele, não foi a fim de resultados estéticos. Sim. Foi por conta da Da endometriose. endometriose. Uhum. A minha médica sentou comigo, a doutora Mariana, e disse, Paty, você tem a opção de colocar ou DIU ou implante, porque você precisa inibir a sua menstruação. Então, eu não quis colocar o DIU porque minhas tias, minhas primas já tinham usado, e assim, elas relatavam cenas de filme de terror. Então, todo mundo fala que, Que dói. doía muito e que saiu do lugar e não Sim. sei o quê, engravidou Eu também mesmo nunca quis, assim usando, e eu fiquei apavorada com isso, eu não quis usar o DIU. E aí eu coloquei o implante de gestrinona e ela me alertou sobre todos os efeitos colaterais. E eu fui ciente. Mas até então eu nem treinava. E ela falou pra mim, Paty, você vai colocar um implante? Tá, beleza. Mas com o implante ou sem, pro tratamento da sua doença, você precisa inserir a prática de atividades físicas. Ah, então foi mais por conta disso. Foi por Olha conta só. disso que eu comecei. Ela Ela falou, qualquer coisa. Vai, sei lá, jogar uma bola, fazer um vôlei, um esporte, Vai uma dançar, caminhada, vai- isso, dança, qualquer coisa. Você precisa fazer pra movimentar o seu corpo. Não tem nenhum tratamento de nenhuma doença que não insira atividade Atividade física. física. Você precisa fazer. Falei, então tá, vamos Fazer lá. o quê, né? E aí eu comecei assim, na força do ódio, né? Só que a gestrinona, ela falou pra mim, se você conciliar direitinho com a sua dieta e rotina de treino, cara, você vai explodir, porque auxilia no ganho de massa magra. Isso. Só que eu não tinha acreditado. Aí eu treinava, tipo assim, 2 vezes por semana. E aí eu comecei a engordar. Comecei a engordar, minha cara começou a ficar redonda. Mas é que aí também você provavelmente não comia correto, eu tava né? comendo igual Isso. uma jamanta, assim. não Eu pode. comia uma travessa de cuscuz doce com Mas leite dava condensado fome? sozinha. Mas dava fome com Nossa, força. eu sentia Aumentou muita a fome. Eu sentia muita fome. Muita. Porque antes de eu começar a usar a gestrinona, eu já tinha procurado um nutrólogo a fim de ganhar um pezinho. Sim. E aí ele me receitou um remedinho pra abrir o apetite. E eu tomei esse remédio por uma semana. Aí não e fechou desde mais. então, tipo criança quando toma fechou mais. aquele biotônico. biotônico Fontoura, e nunca mais volta. Então eu já tava nessa batida de sentir muita fome mesmo antes do hormônio. Então quando eu coloquei o hormônio, sentindo fome igual a jamanta, comendo tudo errado, aí eu pronto. fui engordando. Fui Sim. engordando. Aí eu saí dos 50 quilos pros 69 com muita gordura. Com a cara redondinha. Tem uns vídeos no YouTube que eu Caramba. até Você tirei teve print. espinha, essas coisas? Não, eu não tive espinha. Ah, Deu que sorte, sorte. Mas, é. em Lateral, compensação, pelo no corpo. Raspando Sim. a cara toda semana, Uhum. amor. Surgindo Sim. pelo aqui embaixo. Olha, eu tendo tenho que pelo no passar. peito. Nossa, é loucura. Eu tenho pelo É no loucura. peito, aqui no meio. E aí você raspa a perna na segunda, na quinta-feira você tem que Esquece. raspar de novo. Isso. Sim. E eu assim, Mariana, falando com a minha ginecologista, Mariana, isso é normal? Eu tô raspando a perna. Eu nunca tinha raspado a perna antes, porque o meu pelo era tão fino. E minha voz também começou a engrossar. Antes eu cantava o tom mais alto da face da terra. Hoje em dia não mais. Tem que controlar. Ainda bem que você não trabalha Então, mais com não, isso, né? não. E eu já fui ciente de tudo Aham. isso. E além disso, mais o que de efeito colateral que eu tive? Aumento, né, de algumas partes que a gente precisa citar. Teve um pouco de... Eu já falei Sim. sobre isso numa entrevista. E todo mundo Não, ficou aumenta chocado. mesmo, Mas gente, é normal. são efeitos colaterais. sim. E é o que a galera não conta, né? O pessoal só fala assim, eu uso tal coisa e aí eu fiquei assim.
Mas não fala que Tem vários Tem contras, vários. Eu, por exemplo, assim, sempre fiz uso de hormônio também, eu sempre falei. Então, não é segredo pra ninguém. Só que a principal pra mim foi essa questão dos pelos, que eu tinha uma quantidade normal e com o tempo foi aumentando. E, antigamente, eu fazia descoloração e aí ficava com os pelinhos loiros. Só que começou a crescer tanto que eu tinha que pintar os pelos, tipo, um dia sim, um dia não. caramba. Aí eu falei pra ele, não dá mais. Porque ele putz. achava legal, os pelinhos Eu, loiros. eu gosto de pelinho na perna loira, ela Ele começou a gostava. tirar, eu comecei a ficar Eu nervoso. falei, não tem "Meu, Caramba. como. Porque imagina você descolorir o corpo inteiro Nossa. a cada 2 dias. E pinica. É um Uhum. inferno, arde. Aí eu ficava presa porque eu não podia usar saia, porque no dia tava com o pelo preto. Aí eu comecei a fazer laser. Uhum. Aí tirei completamente. E aí eu faço a manutenção do laser, porque como eu continuo o uso de hormônio, Continua o crescendo. pelo nunca vai parar de crescer. É. Então, mensalmente eu faço. Uhum. E aí, são esses contras. Só que o interessante da gestrinona, que eu lembro que na época que a mulherada começou a se interessar, muitas começaram a falar que, nossa, eu engordei, eu fiquei com celulite, eu fiquei com espinha, eu fiquei com não sei o quê. Só que o problema é que a maioria não se alimentava corretamente. Sim. E aí vinham esses efeitos É. ruins. Porque depois que você acerta e começa a se alimentar de forma mais saudável, os efeitos são muito bons. É. Você, por Benéfico, exemplo, sim. conseguiu, né, ganhar Sim. massa muscular e tal. É. E aí você continuou com a gestrinona. Sim, continuei. E eu entendi exatamente isso, que o hormônio, ele vem pra te ajudar. Mas assim, ele é meio que neutro. E o que alimenta ele é a tua alimentação. Sim. Ele potencializa o que você tá fazendo. Exato. Então, se eu me alimentar Tá fazendo muito mal, cagada, cara, você eu vai se cagar vou- mais vai virar ainda. uma bola. Exato. Exato. E se eu me alimentar muito bem, Brasil, vou ficar uma Uhum. máquina. Sim. Então foi isso que eu Exatamente. entendi. Já tem quase 5 anos, 5 anos É, que eu isso utilizo tanto o homem hormônio. quanto mulher. Tem muito homem que usa aí, tá cheio de espinha, cai cabelo, tá Ele com não tem peito. shape Mas não sei o bom. quê. Exato. Mas lógico, você come tudo errado. irmão. Ele é atleta, compete, né, é fisiculturista. Então, assim, a alimentação 100% regrada. Então, ele tem a parte hormonal e tal, e tem os efeitos muito bons. Justamente porque faz tudo super certo. Também tem acompanhamento É pele, médico, assim, tudo tem cabelo certinho. ainda, bastante. Tem bastante cabelo, Tem, Só Isso, que gente, eu uns tô poucos vendo. Não é, atletas não é muito profissionais- cabeludo. Muito, São os muito. poucos atletas Cresce. profissionais que têm cabelo ainda. Cresce, mas Bastante. também a importância de ter um acompanhamento médico, saber Sim. exatamente o que está usando, né? É. E Foi o que eu genética disse, também, né? eu não fui pra fins estéticos, né? E eu acho que é aí que a galera peca. De querer fazer tudo pela estética. E não passa num profissional qualificado pra isso, específico pra isso. Aí só quer comprar Tomar receita qualquer e sair coisa. tomando. E aí pede pra tia fazer a aplicação em E casa. não algo que sei é o pra quê. estética Não. acaba virando inverso, né? E outra, cada pessoa é uma coisa, cada organismo. Por Sim. exemplo, você precisava disso. Uhum, A sua médica te indicou exatamente o que você precisava. uhum. Então, o trabalho do médico é esse: é falar, pô, vamos consertar isso aqui, isso aqui. Cada corpo é um corpo, cada fazer os genética é exames. genética. Outra mulher que vai usar o que ela usou e tal, Não vai adiantar. talvez não fique com o corpo Eu, dela. eu Isso recebo é- vários comentários, assim, todas as vezes que eu falo que eu uso a gestrinona pro tratamento da endometriose, aí vem um monte, né, dos médicos. Não precisa, porque tem um tratamento natural, porque tem um não sei o quê, que você pode... Só que assim, esse foi o método que a minha médica achou e pra deu mim. certo, e tá E tudo assim, bom. ela tem acesso a todos os meus exames, assim. Sim, Ela me conhece do avesso, literalmente, né? Que ela tá lá sabe que acessando. funciona. É. E de 3 em 3 meses eu vou lá, faço exame de sangue, exame de urina, ela faz todo o meu acompanhamento. Ela mora no Tocantins. Ela é do Tocantins. Eu caramba, saio do Rio não é? pra ir pro Tocantins pra me consultar com ela, porque ela é médica especializada em endometriose, pacientes com endometriose. Então ela sabe o que ela tá fazendo. Ela não chegou pra mim Não. como uma amiga e, ai, Paty, pra você ter quadríceps e bíceps, bota isso aqui. Não, E outra, pelo contrário. endometriose é super sério. Uhum. Tem muita mulher uma que doença sofre muito séria. muito com isso. Muito. Sim. E dependendo, se não cuidar, isso afeta até a fertilidade, Sim. várias questões. A mulher Sim. sangra muito, a Uhum. mulher tem muita dor. Às vezes precisa fazer cirurgia, retirar parte de órgãos, assim, é bem... Sim. E se você É pode bem ter sinistro. qualidade de vida com uma coisa que ela te indicou, por que não, né? Sim, a gestrinona mudou muito, assim, tudo. Não só essa parte dos treinos, mas também minha disposição. Eu consigo dormir melhor, acordar Hormônio. melhor, mais disposta. Humor. Veio pra me ajudar bastante. Se as pessoas soubessem o quanto a parte hormonal pode ser benéfica, quando Sim, bem tudo. utilizada, Exato. né? Sim. Cabeça, humor, estética, pele, tudo tá ligado com questão hormonal. É, Então todo mundo deveria, né? Quem deveria pudesse, cuidar se todo mundo fazer tivesse exame, esse acesso, exato. É. seria Seria ideal. legal. Inclusive pessoas que não conseguem emagrecer porque os hormônios estão desregulados. Então, Exatamente, muitas, principalmente mulheres.